Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô tentando, me esforçando para entrar na vibe Halloween e separei os 10 livros mais macabros que eu já li na minha vida. Olha, e outra coisa, isso daqui não é uma indicação desses livros, eu tô contando pra vocês quais foram os livros que mais me marcaram. E aí se você ficar com vontade de ler, você leia por sua própria escolha, tá? Até porque alguns desses livros são muito perturbadores e eu não sei se eu indico. E alguns outros eu também não sei se eu gostei tanto assim pra indicar, mas como eu não leio muito, com muita frequência, né? Esses gêneros mais voltados pro horror, terror, como eu não leio muitos livros assim, pra dar volume de indicações nesse vídeo, eu peguei todos os que eu já tive contato na minha vida toda. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola, falo de livros aqui na internet, não só aqui no YouTube, como nas minhas outras redes sociais. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais também. Tem lives de leitura na Roxinha, tem conteúdo diferente, um pouquinho mais da minha vida pessoal lá no Instagram. Por aqui sai geralmente 3 vídeos na semana, tô tentando encaixar aí vídeo longo, vídeo curto, vídeo longo, vídeo curto, pra gente ter conteúdo todo dia, mas não garanto que isso vai acontecer, por enquanto só os 3 vídeos semanais mesmo. Rolando promoção, né, na Amazon, principalmente, começou no dia 8, mas eu acho que vai rolar aí até os dias das crianças, se eu não me engano. Se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, por favor, lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito e não altera o valor pra você. Se você clicar no link que eu deixo aqui no box de descrição, vai abrir a página da Amazon ou da Shopee e tem como você favoritar essa aba no seu navegador. E assim, tudo que você comprar por lá, eu ganho uma comissão pela venda e não altera, gente, o valor que você já ia pagar, tá bom? Mas se você quiser gastar alguma coisa a mais, considere ser um apoiador lá pelo Catarse, que assim você consegue apoiar o meu canal de forma mais direta e tem conteúdos e benefícios exclusivos para vocês. Bom, gente, dados os avisos paroquiais, vamos pro vídeo que tem 10 indicações nesse vídeo, né? Então são 10 livros que eu vou conversar com vocês. Muita coisa. Vamos começar. Não tá em nenhuma ordem, tá? Nem ordem de leitura, nem ordem de preferência. Eu tô aqui com a minha colinha porque tô longe do computador, nesse cantinho novo aqui eu não consigo ver o computador, o que é ótimo também, né? Principalmente pra gente dar uma esparecida. Um livro que eu li até recentemente foi o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu falei desse livro já aqui no canal, porque eu li, se eu não me engano, lá pra abril, mês de abril mais ou menos. E é um livro muito curto que a gente considera como um conto, e é um conto feito de contos. Basicamente são mini histórias que no todo elas se conversam e no final elas montam um cenário só. Todas as histórias desse livro se passam no mesmo vilarejo, por isso que tem o nome, né, O Vilarejo. E é tudo muito macabro, principalmente porque temos aí um serial killer que é voltado ali para os 7 pecados capitais. Não vou falar muita coisa sobre o livro, né, porque é um livro muito curto, então eu vou acabar entregando metade da história só de falar a sinopse. Mas eu gostei muito, muito desses contos do Rafael Montes, desse livro, Vilarejo. Apesar dele ser muito macabro, ele não te deixa, tipo, não é aquele negócio do terror que vai te deixar com medo. Pelo menos eu não senti medo. Só que eu tinha aquela certa apreensãozinha na hora da leitura, o que é gostoso, tá? Principalmente nesse mês do horror aí, nesse mês de outubro, que as pessoas buscam leituras mais temáticas. Eu acho que é uma boa pedida. Outro livro que esse não é bem um livro macabro, mas é um assunto que foi um livro que mexeu muito comigo, principalmente porque eu fiquei remoendo essa história por muitos e muitos anos na minha vida, foi o livro Feia. Ele não é necessariamente um livro de ficção, ele é um livro de não ficção de uma mulher, e aí essa mulher foi relatar a história dela, de vida dela, e aqui a gente vai ver tem muitos gatilhos para muitas pessoas. Não recomendo se você não consegue ler sobre abandono parental, se você não consegue ler sobre abuso, sobre violência infantil. É um livro realmente muito pesado. Foi um livro que eu coloquei nessa lista, não necessariamente porque é um livro que vai te dar medo ou alguma coisa assim, mas ele te revolta. Principalmente porque na época que eu li esse livro, eu era muito nova ainda não entendia. A maioria das coisas que eu tava lendo, eu não entendia a profundidade do que estava sendo tratado.
E eu fiquei muito chocada, porque eu não sabia que existiam livros que falassem de coisas tão cruéis, sabe? Foi meio que um choque de realidade pra mim na minha vida de leitora, e ali eu acho que foi meu ponto de virada. Foi quando eu vi que os livros não são só pra te divertir. Muitas vezes eles te ensinam, eles te abrem os olhos para assuntos mais sérios, para coisas que precisam ser questionadas e para a realidade de muita gente. Então, foi um livro que me marcou, eu arrepio só de lembrar. Foi um livro que me marcou muito e eu não acho que ele é um livro leve, então é por isso que ele tá aqui. Ele realmente não é um livro leve. Agora, indo pro terror, eu também já li O Exorcista. Esse foi o primeiro livro de realmente terror que eu peguei. Eu li há muitos anos atrás. Eu lembro que eu nem tinha estante ainda, acho que eu nem tinha canal. Foi um livro que a minha irmã tinha pegado emprestado com um amigo dela. E aí eu aproveitei que estava lá em casa para ler. Eu acho que ela mesma nem deve ter lido esse livro. Mas aproveitei que estava lá em casa e li. E, gente, eu fiquei assim... Era um livro que esse livro eu só tinha um horário... Nessa época eu só tinha um horário para ler à noite. Porque eu tava trabalhando à tarde e de manhã eu estudava, então o único horário que eu tinha pra ler era à noite. E, gente, eu morria de medo desse livro. Eu realmente tinha pesadelo com a história. Porque, assim, eu sempre fui muito curiosa em relação ao mundo espiritual, tá, gente? Principalmente voltado aí pra crença católica, porque é a minha religião. Então, não sei se mas eu tenho uma familiaridade maior e uma curiosidade maior para olhar o mundo espiritual pela lente católica. Eu acho que é melhor explicar dessa forma. E aí, eu sempre fui muito curiosa em relação a histórias de possessão, de exorcismo, de como a igreja encara tudo isso, como era antes, como é feito hoje, o que é ficção, o que é realidade. Esse livro, O Exorcista, ele não é real, tá, gente? Ele é uma história de ficção, ele não é baseado em nada real, tem muitas especulações sobre a história, mas não é uma história real, é uma história de ficção. E esse livro, nessa época, eu ainda era coroinha, se eu não me engano. E gente, juro pra vocês, foi um livro que eu li à noite, eu ficava morrendo de medo, eu tinha pesadelo, acordava de madrugada. Então, assim, foi uma primeira experiência completa lendo livro de terror, porque eu realmente estava na vibe de ser suscetível o suficiente pra sentir o terror, sabe? Hoje em dia, muitas vezes, eu tô assistindo um filme de terror ou alguma coisa assim, e o meu lado cético é muito ativo. Então eu fico, mas isso não tem nem graça, olha esse efeito, que não sei o quê. Então eu acabo me distanciando emocionalmente da história. Desse livro, O Exorcista, eu não consegui me distanciar emocionalmente, eu realmente ficava com muito medo. Hoje em dia eu sei que ele não é a melhor história de terror, tá, gente? Ele realmente era um terrorzinho básico, assim, ele nem era tão pesado. Mas na época, eu não sabia disso e ele me pegou de verdade. Um livro de ficção agora, eu tô aqui com a minha colinha na mão, né? Um livro de ficção que eu também coloco nessa categoria de livros mais macabros, apesar de não ser necessariamente terror, é o livro A Filha do Sangue. Eu não vejo nenhum canal falando sobre essa trilogia, uma trilogia. A Filha do Sangue é o livro 1. E aqui a gente tem um mundo que ele varia entre o mundo dos terráqueos, tem o submundo, tem o inferno e tem, tipo assim, é tudo muito tudo acontece, a história toda ela acontece basicamente no submundo, tá? Que não é como se fosse o plano terreno, o plano terrestre. Mas já é um submundo e tem o inferno, então tem um nível ainda abaixo. E nesse mundo ele é governado por mulheres, e as mulheres e os homens, quando eles atingem ali 16 anos mais ou menos, eles fazem uma oferenda às trevas, e nessa oferenda, de acordo com o nível de poder, você ganha uma joia. Essa joia, a cor dessa joia é o seu potencial de poder, tá?
Essa série, ela chama Trilogia das Joias Negras, porque as joias negras, quando você recebe essa joia negra em recompensa da sua oferenda, significa que você é uma das mais poderosas de todos os tempos, entendeu? Não só mulher, como homem também. Homem também pode portar uma joia negra, só que o homem não pode governar, tá? Homens, realmente, eles são servo das mulheres. Essa história, ela narra a história de uma menina que basicamente é a Jainelle, que ela é meio que a prometida desse mundo para salvar os homens da escravidão dessas mulheres. Gente, só pra vocês terem uma noção, tem até um negócio de anel de obediência que é colocado lá nos homens e que a dona daquele homem, ela meio que usa, dá choque, chama e tudo mais. Pelo anel lá, entendeu? E aí, realmente é um livro um pouquinho mais... Ele não tem hot, mas ele tem elementos que você fica... Quê? O que tá acontecendo? Você não entende direito. Ele não é bem um hot, sabe? É um livro simplesmente macabro mesmo. E aí, essa menina, ela é prometida para salvar os homens da escravidão, mas quem narra a história não é ela. São três homens da mesma família que estão esperando essa menina prometida. Eles já amam a ideia dessa menina. E quando ela aparece, ela tem 8 anos. Então ela vai crescendo ao longo da história. E a gente tem o pai, que é o Saetan, tem o filho mais velho, que é o Daimond, e tem um outro filho, que eu esqueci o nome agora, mas é tipo tudo... Lucifar, se eu não me engano. E aí são 3 homens dessa família que narram a história. E aí, enfim, coisas acontecem, mas é tudo muito macabro. E assim, não vejo ninguém falando dessa série. E eu acho ela bem, assim, bem fora da casinha. Fica também a indicação dos livros do Ed e da Lorraine Warren. São livros, se eu não me engano, já lançados uns 3 ou 4 livros. E aí são baseados em histórias reais, tá, gente? Tô falando que o que eles contam é a verdade absoluta? Não. Mas é um jeito de ver o que aconteceu, de narrar aqueles fatos. Tem a versão deles, tem a versão das famílias que eles ajudaram. Enfim, aí você pode escolher qual é a narrativa que te apetece mais para você estudar ou para você observar. Pra quem não sabe, os filmes de Invocação do Mal são baseados em histórias do Ed e da Lorraine Warren, que é o casal Warren. Tem o museu deles e basicamente esses livros são relatos dos arquivos deles, tá? Então não é ficção, é os relatos deles sobre os casos que eles participaram. Que também vai ter uma onda bem exorcismo, essas coisas assim, mais pesadas. Então, se você não gosta, toma cuidado. Gostar é uma palavra difícil, né? Se você não tem curiosidade, toma cuidado. Agora, um livro que também não é bem terror, mas que fica nessa categoria de livro um pouquinho mais pesado, vai pro lado um pouquinho mais macabro, assim. Macabro pra mim, gente, no sentido de ser uma história, às vezes, tão real, tão crua, que é tão cruel, assim, que às vezes você tem que estar com o coração, o emocional um pouquinho mais preparado para ler. E esse é o livro O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é uma autora nacional. É um livro super rápido de ler, curtinho. Ele é escrito meio que... parece fluxo de pensamento ou uma coisa um pouco mais voltada para poema, poesia, alguma coisa assim. Mas... pelo menos pra mim não me incomodou. Se demora umas 2 páginas assim pra se acostumar com o ritmo da história, mas é uma história muito, muito boa, muito bem construída e é tudo muito rápido, vai acontecendo muito rápido assim. Tem alguns gatilhos também sobre esse livro. Eu aconselho a tomar um pouquinho de cuidado e ler os gatilhos antes de pegar, mas esse não é um livro de terror, tá, gente? Ele é só um livro mais pesado, que eu aconselho certa cautela antes de pegar pra ler. Outro livro que também é nessa pegada de tipo, ele não é terror, mas ele me choca pela realidade, é o 10 Dias em um Hospício. Esse livro eu li em e-book e eu confesso pra vocês que foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. 10 Dias em um Hospício vai contar a história de uma jornalista que se interna ali na década de 80, de 70, se eu não me engano. Ela mesma se acaba fingindo uma situação para ela ser levada para um hospício e relatar a situação de dentro do hospício, de como essas pessoas eram tratadas lá.
E, gente, assim, é surreal a forma crua como ela coloca os fatos que acontecem dentro desse hospício. Você fica várias vezes achando que é ficção, que é uma história inventada, porque são coisas absurdas, mas tudo que é um livro baseado no relato real. Essa mulher realmente existiu, era uma jornalista que realmente aconteceu isso, ela fez isso mesmo. E foi um livro lançado pela Dark Side. Eu aconselho você a ler, porque ele não é um livro com muitos gatilhos, mas ele é muito real e muito cru, sabe? E, cara, você tem horas, várias vezes no livro eu ficava pensando que eu tava lendo um livro de ficção, de tão absurdo, mas não é ficção. Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes, a segunda vez que o Rafael Montes aparece aqui, foi outro livro dele que eu li e que aí já é um livro mais um thriller mais obscuro, né, gente? Então é um livro que tem aquela pegada um pouquinho mais suspense, que vai te deixar naquele clima de filme de terror, de filme de ação com suspense, aquele medinho que você não sabe o que vai acontecer. Não é um livro muito pesado no terror, mas ele é um livro muito descritivo em algumas outras cenas, mais de morte, essas coisas assim. Então toma um pouquinho de cuidado com os livros do Rafael Montes. Mas, cara, muito bom também pra quem gosta desses livros mais obscuros. O Impulso eu coloquei aqui, mas ele é um thriller psicológico. Então ele é um livro que vai pegar mais no seu lado estrategista, no seu lado questionador. Você fica... É um livro que você fica o tempo todo pensando, cara, o que tá acontecendo? Aí você cria teoria, você não confia muito nos narradores, né? Então é um livro que você fica meio sem saber se o narrador é confiável ou se não é. Tem relação mãe e filha muito distorcida, muito estranha. Então é tudo muito macabro, é uma aura muito pesada, um livro que tem aquela aura mais pesada, que você já... Não necessariamente acontece coisas gráficas, mas mesmo assim você fica com aquele suspense no ar, sabe? Então é um livro que também vale a pena colocar nessa lista. E por último, o livro que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Deixa eu só ver se eu não tô pulando nenhum, acho que não. Esse realmente foi o livro que me deu a ideia de fazer esse vídeo, porque esse é um livro difícil. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal, tem um vídeo específico sobre esse livro, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas assim, gente, ó, toma muito cuidado se você for ler. É o livro Lolita. Eu já falei que eu não consigo indicar Lolita, então, assim, não leia por minha causa, leia se você tiver consciência dos gatilhos que são tratados no livro e leia principalmente com a cabeça de aquele certo distanciamento emocional. Não sei como falar isso de uma forma mais prática do que isso. Leia com um distanciamento emocional. É um livro difícil de ler. Durante a leitura, por várias e várias vezes, eu tinha que parar, respirar, porque não é um livro que você consegue ler numa sentada só. Ele vai falar, tem um monte de gatilho, mas o principal é pedofilia, então toma cuidado com o assunto do livro. É um livro narrado pelo pedófilo, então juro pra vocês, gente, não é um livro fácil. Ele é o livro mais macabro que eu já li na minha vida. Macabro no sentido de não de ser de terror, mas de ser nojento. É nojento de ver, gente. E por ser o próprio criminoso, né, falando sobre a história, ele dá uma naturalidade para as coisas que ele tá fazendo que ficam ainda mais absurdas, fica ainda mais nojento. Você vê uma situação absurda sendo narrada de forma leve, como se não fosse nada, sabe? Então, assim, é um livro que eu demorei muito pra ler. Eu peguei na mesma época, eu comecei a ler na mesma época que eu comecei o Vilarejo. O Vilarejo eu terminei em um dia, esse livro eu demorei meses pra terminar. Então, assim, realmente é uma leitura difícil, você tem que ir digerindo aos poucos. Você lê um pouquinho hoje, ele te pesa a aura, assim, não é um livro que você consegue ler sozinho. Eu aconselho você pegar ele quando você tiver tempo pra ir mesclando com outras leituras. Você lê um pouquinho dele, vai para uma coisa mais alegre, depois você volta, porque ele vai te pesar. Ele é realmente um livro que tem uma carga, assim, durante a leitura que é indescritível. Você teria que ler para saber o que eu tô falando. Mas eu não consigo deixar para vocês como uma dica de, nossa, leia, é um livro necessário. Não acho que é um livro necessário, eu acho que ele é um livro difícil. E aí você
tome a sua decisão, se você tá afim de enfrentar isso ou não, tá? Esse foi o livro mais estranho e mais perturbador que eu já li na minha vida, e foi por isso que ele me deu a ideia de fazer essa listinha pra vocês, com todos os livros mais estranhos que eu já li na minha vida, né? Mesmo que alguns nem sejam tão pesados assim, mas fica aí a dica para quem quiser montar a sua TBR de Halloween, né? Nesse mês de outubro. Agora, no final do vídeo, quero deixar um muito obrigada aos meus apoiadores maravilhosos que estão sempre incentivando o canal a crescer. Então, um beijo pro pessoal do Catarse, muito obrigada por apoiar o canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.